Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, a gente vai conversar sobre o Voladoras, da Mônica Corrêa, publicado aqui no Brasil recentemente pela Autêntico Contemporânea. Aliás, Autêntico Contemporânea é uma editora que eu venho comentando aqui com vocês que vale a pena muito ficar de olho nos lançamentos dele. Eles estão arrasando, assim, seja de literatura BR, seja de literatura estrangeira. Eles estão, assim, lançando muita coisa boa. E a Mônica Corrêa vem pra Flip, né, agora nesse ano de 2023. Enfim, esse não é meu primeiro contato com a autora. Ano passado eu li dela o Mandíbula, que é o romance que saiu aqui no Brasil, que foi um romance que, enfim, concorreu a prêmios lá fora, etc. Foi um livro muito bem comentado. E com toda a razão é um livro muito diferente, muito único. E o Convoladoras também não é muito diferente, que a gente tem aqui um livro que também vai ser ali, que tem uma voz única muito forte. E uma das coisas assim que eu acho interessante pra gente começar a conversar sobre esse livro é de que atualmente a gente tem ali na literatura latino-americana, né, uma onda de mulheres escrevendo histórias de violência, horror, terror, enfim, e a forma como cada uma delas é muito diferente, né? Cada uma tem sua voz muito específica. E eu acho isso incrível. E assim, apesar da Mônica Corrêa não ser uma das minhas favoritas, né? Eu gosto, por exemplo, mais da Mariana Henriques, da Pilar Quintana e da Andrea Jeftanovic nesse aspecto. A Mônica Corrêa, ela tem um negócio muito específico e que eu acho muito foda, é de que o hermetismo do texto dela é um hermetismo que assombra, sabe? O horror vem por meio das palavras e assim, na forma como o texto é estruturado, e eu acho isso assim tão. Ai, gente, eu acho tão sensacional. E é sempre tão bom a gente pegar livros pra ler que a gente fala assim, não tem coisas parecidas por aí. Porque, assim, tudo bem, às vezes tem livros que a gente gosta que a gente fala assim, ah, é parecido com isso, com aquilo outro. E tem livros que a gente pega e lê que a gente gosta e a gente fala assim, caralho, ai meu Deus, não sei, cuidado com o copo. Não tem nada parecido. Eu acho que a escrita da Mônica Corrêa é uma escrita muito única, muito singular, porque a forma como ela vai construindo o texto, esse horror, como eu falo, em cima das palavras, é muito interessante, porque, ao contrário do Mandíbula, que é um romance, então a gente precisa ter uma estrutura um pouco mais estabilizada, até porque a trama daquele livro é uma trama que eu diria que é robusta, uma trama que, enfim, ela depende muito de alguns pontos estratégicos, né, para ser desenvolvidos. Aqui no Valadoras a gente vai ter muito mais um uso experimental da linguagem, então os contos, eles têm sempre uma coisa meio dessa quebra do texto. Tem sempre também algumas experimentações mesmo de narrativa. Então a gente vai ter aqui algumas histórias que não são histórias tradicionais. Algumas histórias parecem lendas, outras parecem mais uma grande rima ali que vai construindo um certo assombro dentro dessas histórias. E assim, eu acho isso simplesmente maravilhoso, assim, pra mim é deslumbrante. E eu acho que, assim, como todo livro de contos, como eu costumo falar pra vocês, é muito raro a gente ter livros de contos que todos os contos sejam imperdíveis, sejam impecáveis. E, assim, uma das coisas que eu vou falar sobre o Valadoras, e que eu acho importante ressaltar, é de que todos os contos são bons. Claro que, na minha opinião, tem uns que são melhores do que os outros, mas até os que eu não gosto tanto, eles são muito bons, eles são muito diferentes. E que eu acho que isso é um mérito muito grande quando a gente vai ter ali várias narrativas que elas, apesar de terem um tema, né, um grande assunto que as unem, tem ali uma diferença, sabe? São histórias muito diferentes, mas que elas voltam para diversas questões. Não só a questão da violência contra a mulher, no Equador, né, e também no mundo no geral, mas também a questão geográfica. A questão geográfica aqui no Valadoras é uma coisa muito importante, e o texto que fecha essa coletânea é um texto que justamente fala sobre essa questão da geografia, não só da geografia literal, mas também da geografia cultural, né? Da geografia, enfim, dessa divisão, né? Dos países de primeiro mundo, nem se usa mais isso, né? Mas dos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos, né? A questão das alturas também. E eu acho que volta essa questão que eu falo desse hermetismo na escrita da Mônica Corrêa, que é um hermetismo que causa o assombro. E quando eu falo hermetismo, eu não quero necessariamente dizer que é um texto difícil de se ler. Aliás, os contos são contos fáceis, são contos curtos, mas são contos que eles demandam. E uma das coisas que eu acho muito incrível da Mônica Corrêa é que em nenhum momento ela age de uma maneira assim, mostrando assim, ah, eu sou muito mais intelectual com você. Ela sempre conversa com o leitor dela, principalmente aqui nessas histórias.
de igual pra igual, então ela conta ali aquela história, ela não precisa dar muitas explicações. Eu adoro o autor que faz isso, que assim, não subestima a inteligência do leitor. Aliás, acho que a maioria dos autores deveria fazer isso, né, tirando algumas histórias ali que a gente tem coisas que a gente não sabe, etc, de assuntos mais específicos, mas eu gosto da forma como ela coloca a linguagem ali, e ela não precisa estar se explicando, sabe? Ele é um texto que vale por si só, e que eu acho que isso é um grande mérito, né, você escrever um conto, uma história, que ela se sustente por si mesma, coisa que a gente tá sentindo. Eu tenho andado, assim, vendo muito que não tá acontecendo na literatura contemporânea, e que é uma tristeza, né? Porque, enfim, a literatura contemporânea ela abre tanto pra você poder experimentar, sabe? Tanta coisa bacana, e eu acho que esse livro aqui é a prova viva, né? De como vale a pena, às vezes, se arriscar. Claro que vai ter pessoas que não vão gostar, por exemplo, talvez quem curta tanto. Uma narrativa de terror mais tradicional, né? Essa coisa mais de filme, não vai se conectar tanto. Mas agora, se você for de coração aberto, você vai ver ali. Você vai ter muitos assombros, porque é um tipo de terror diferente, sabe? Não é aquele terror de assombração. Apesar de ter alguns contos que têm assombrações envolvidas, nem todos eles são sobre assombrações. Às vezes é um terror em cima da perda, do luto, enfim. Eu gostei muito, é um livro que, assim, eu não sei se eu recomendo para todo mundo, mas pra quem tem interesse em literatura contemporânea, pra quem gosta de autores latino-americanos, pra quem gosta de ver o que tá sendo produzido de novo e de diferente, vale muito a pena ler a Mônica Orreda, não só o Voladoras, mas também o Mandíbula. Mas assim, se você quer ler uma história de terror convencional, talvez esse livro não seja pra você e tá tudo bem também, tá? Mas assim, pra quem tá ali, pra quem tá interessado em conhecer novos autores, autoras, pra quem quer desbravar novos mundos, ver, né, de como a linguagem ela pode sim trabalhar questões do horror, do terror, né, questão do assombro, é interessantíssimo. E além disso, pra quem gosta de boa literatura, assim, vale muito a pena conhecer o trabalho da Mônica Orreda. É realmente uma autora fora da curva, é uma autora, assim, que vale muito a pena, e ela vai, eu tenho certeza de que daqui pra frente ela vai entregar mais coisas. Estou esperando os outros livros dela serem traduzidos, porque coisa boa deve vir, né, e eu acho que à medida em que ela foi escrevendo, as coisas elas vão também fluindo mais, e ela vai conquistar mais leitores, e enfim, gente, olha, é isso que é a nossa conversa sobre o Valadoras. Eu adoraria ir na Flip, na verdade, esse ano eu só iria na Flip pra ver a Mônica Orreda, que é uma das autoras que mais me interessa pra escutar, etc. Enfim, gente, olha, pra quem aí vai pra Flip, vale a pena dar aí um esquenta pra ver, porque essa conversa aí com a Mônica Orreda, eu não sei com quem ela vai conversar, mas deve ser boa, hein, porque a bicha, ela arrasa, assim, muito bom mesmo. Fico muito contente de estar trazendo esse livro aqui pra vocês, porque foi um livro, assim, que me pegou de um jeito, né? Não foi um livro que eu posso falar assim, amei, mas eu acho que a coisa da linguagem me conquista muito. Aliás, a gente vai conversar sobre essa questão da linguagem também no próximo vídeo aqui do canal que vai cair, que, enfim, vai ser um livro que vocês vão ter que esperar o vídeo sair, mas também tem essa questão da linguagem que me conquista. Eu sou muito suspeito pra falar, gente. Adoro autores que se arriscam, adoro autores que brincam com a linguagem, que experimentam, que não tô nem aí também, né? Se, tipo assim, esse daqui tal leitor vai gostar. Não, tá? Com foda-se, fazem o que querem. E é isso, tá bom? Isso que faz boa literatura. Vou ficando por aqui. Aliás, vocês vão encontrar, gente, Voladoras nas livrarias mais próximas de vocês. Tem na Amazon, em e-book também. A Autêntica é uma editora que tem distribuição nacional, então não vai ter muito problema pra achar, tá bom? Dito tudo isso, vou ficando por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo.